Nessa aula a gente vai estudar semelhança de triângulos e semelhança de polígonos no geral. Então, para aprender comigo mais 6 super dicas, fica ligado aí no canal e vem comigo! Fala pessoal, tudo beleza? Galera, como sempre, antes da gente começar, quero pedir para vocês, deixa o like nesse vídeo que isso ajuda muito no crescimento do canal. Te convido também a se inscrever no canal aí, caso você ainda não seja inscrito, e ativar o sininho das notificações. Assim você vai ficar sempre por dentro do conteúdo que eu posto aqui exclusivamente para você, beleza? Então, sem mais enrolação, bora lá entender aqui primeiro, galera, qual é a ideia de semelhança, tá? E para isso, pessoal, a gente vai pegar esse primeiro exemplinho aqui, que é um triângulozinho pequeno, tá? E imaginem, pessoal, que eu queira ampliar esse triângulo aqui de maneira, vamos dizer assim, em escala, tá? Como assim em escala, professor? Ora, eu vou pegar todos os lados desse triângulo aqui e vou multiplicar todos eles por 2, tá bom, pessoal? Quando eu faço isso, acontece um bagulho muito interessante aqui. Eu chego, obviamente, num novo triângulo que tem todos os lados 2 vezes maior do que os lados aqui do primeiro, certo? E os ângulos aqui desse triângulo, eles vão ser todos exatamente iguais, congruentes na geometria, tá? Aos ângulos do primeiro triângulo, tá bom? Eu tenho um aumento em escala, vamos dizer assim. Quando isso acontece, pessoal, a gente diz que esses triângulos aí, eles são semelhantes, tá? E aqui daí, galera, tem algumas propriedadezinhas que nós vamos estar vendo, que é a seguinte: quando nós temos triângulos semelhantes, pessoal, se eu tomar aqui, ó, por exemplo, lados homólogos do triângulo aqui, o que são lados homólogos, professor? São lados que se opõem ao mesmo ângulo, ó. Aqui no caso, o lado A é homólogo ao lado D, porque ambos estão se opondo ao ângulo verde, beleza? Então, olha só, se eu tomar lados homólogos aqui, pessoal, como eu vi que eu fiz um aumento em escala, né? Multipliquei por um número, eu posso também reduzir dividindo por um número qualquer todos os lados do triângulo. Se eu fizer a razão, que é a divisão entre lados homólogos, aqui no caso, A e D são lados homólogos, né? Essa razão aqui, pessoal, A sobre D, razão é uma divisão, que a gente expressa na forma de fração, beleza? Essa razão aqui, ela vai ser sempre igual para todos os demais lados do triângulo, ou seja, A sobre D vai ser igual a B sobre E, aqui, tá bom, pessoal? Vai ser igual a B sobre E, e ainda eu posso dizer que isso aqui vai ser igual, obviamente, a C sobre F, tá bom, galera? Isso aqui daí vai ser igual a C sobre F. E tem mais detalhezinho interessante, pessoal, que quando a gente fala aí na semelhança de polígonos no geral, tá? Se eles são semelhantes e, claro, lados correspondentes são proporcionais entre si, ou seja, a razão entre eles aqui é sempre a mesma, né? A gente sabe também que os seus perímetros também são proporcionais, tá? Ou seja, eu posso ainda colocar aqui, ó, A mais B mais C, e aqui embaixo, D mais E mais F. Não vamos utilizar essa ideia nessa aula, mas isso pode ser útil para vocês, tá? Se dois polígonos, eles têm aí seus lados proporcionais, todos os lados, né? Se eles são semelhantes, no caso, a gente sabe que os seus perímetros também são proporcionais aqui entre si. Beleza, pessoal? Essa aqui daí é a ideia, né? Daí, claro, né? Dependendo do problema, a gente vai montar aí a nossa proporção, geralmente aqui com 2, né? Certo? A gente pega 2 razões, e daí a gente coloca nessa proporção, um dos valores vai ser o x, e nós geralmente queremos encontrar esse valor de x, tá? Mas vejam aqui, pessoal, essa ideia de semelhança de polígonos aqui que a gente aplicou para triângulos também é válida aqui para quaisquer polígonos. Nesse caso aqui, ó, se eu pegar esses quadriláteros que estão aqui embaixo, se eu sei que eles são semelhantes, eu posso dizer aqui também, ó, A sobre C, que são os lados correspondentes, saca só, é igual a B sobre D, tá bom? E vejam como é importante aqui, pessoal, se eu peguei esse lado aqui por primeiro e coloquei o C embaixo dele, né, aqui A sobre C, então na minha outra razão aqui, né, o que eu vou ter? Eu vou ter o B em cima e o D embaixo, eu tenho que ser coerente na montagem da minha proporção. Beleza, pessoal? Tranquilo? Essa é a ideia básica aqui daí, tá? Mas a gente vai andar mais um pouquinho, saca só. Aqui daí eu tenho uma ideia aqui, né, pessoal? A ideia da semelhança, né? A gente vai fazer uma aplicação da semelhança, olha só. Sabendo que esses dois triângulos, eles são semelhantes, eu quero encontrar o valor de x. Como é que eu faço isso? Bom, olha só, galera, aqui daí eu tenho os meus lados correspondentes, né, os meus lados homólogos do triângulo, que são os lados 2 e 3, que se opõem ao ângulo verde, certo? E tenho também aqui, ó, os lados 7 e x, que se opõem ao ângulo azul ali. Então, como é que eu monto aqui a minha proporção, galera? A proporção nada mais é do que a igualdade de razões. Saca só como é que fica? Olha só, 2 está para 3, né? Esse lado está para esse lado, certo? Então, ó, 2 está para 3, assim como, igual, tá bom? Assim como, bom, se eu peguei o 2 por primeiro, eu tenho que pegar o 7 por primeiro aqui, né? Assim como 7 está para x. Beleza, pessoal? Certo? Então, agora saca só, agora eu multiplico em x, né? Uma proporçãozinha, como é que vai ficar isso aqui, ó? 2 vezes x é 2x, e
7 vezes 3 dá 21. Galera, é comum aqui, eu pelo menos gosto de fazer assim, ó, 7 vezes 3, tá? Aí eu passo o 2 dividindo, ó, x daí vai ser igual a 7 vezes 3 dividido por 2. Professor, mas já podia ter feito 21, você mesmo falou? Sim, é verdade, tá, galera? Mas é bacana vocês se habituarem a fazer dessa forma, porque geralmente vai ter alguma coisa que eu consigo simplificar aqui. Aqui nesse caso não vai ter nada para simplificar, mas se tivesse, antes de ter feito a conta aqui, eu simplifico. E se eu estiver trabalhando com números grandes, eu posso ganhar tempo na hora da minha prova. Lembrem-se aí que na maioria dos concursos que vocês vão fazer, vocês têm um tempo limitado para realizar a prova de vocês. Então, quanto menos tempo vocês fizerem as questões, melhor, certo? Então, olha só, 21 aqui no caso não dá para simplificar nada, né? Vou colocar aqui, ó, 21 sobre 2. E se eu quiser dividir isso aqui, né, pessoal, x aqui daí vai ser igual a 10,5, tá? Beleza? Essa aqui daí seria a ideia, tá bom, pessoal? Legal. Agora eu vou passar mais uma ideiazinha aqui, ó, galera. Há muitos casos nos quais a gente está tratando de semelhança que a gente nem precisa fazer a conta. Por exemplo, pessoal, olha só, eu vou colocar outros valores aqui, ó. Imagina só que aqui fosse, sei lá, por exemplo, 5, tá? Deixa eu pegar outra cor aqui, essa cor não ficou legal. Imagina que aqui fosse 5, por exemplo, e aqui daí fosse 10, tá? E daí aqui continuasse sendo 7, daí ele perguntasse qual é o valor de x aqui. Vou colocar um x aqui do lado, tá bom? Galera, observem aqui que conforme a gente viu ali, a nossa ideia de semelhança é como se eu estivesse ampliando ou reduzindo uma figura, multiplicando todos os seus lados por um mesmo número, ou ainda dividindo, tá? Tanto faz. Saca só, do 5 para o 10 eu estou multiplicando por 2. Então, aqui no caso, ó, do 7 para chegar no x, eu vou multiplicar por 2 também. Nesse meu exemplo aqui, o meu x seria igual a 14. Se vocês perceberem que existe um fator de proporção, que aqui nesse caso é vezes 2, né? Fácil de ser notado, então vocês podem encontrar os demais valores sem precisar fazer cálculo, tá? Sem precisar, quer dizer, sem precisar montar a proporção. E claro, isso facilita a vida de vocês e ajuda a ganhar um tempinho na hora da prova, beleza? Legal, muito legal. Só que agora aqui eu vou colocar mais algumas questõezinhas para vocês. Professor, como é que eu vou saber quando o triângulo é semelhante? Quando que eu posso aplicar esse bagulho aí? Galera, é muito simples, tá? Existem alguns casozinhos de semelhança que a gente vai ver agora, saca só. O primeiro caso, galera, que de longe aí, na aplicação dos exercícios é o que a gente mais usa, que eu percebo, tá? É o caso AA. Caso AA, tá? O que é o caso AA? É o caso ângulo-ângulo, tá, pessoal? Ou seja, ele diz o seguinte, se dois triângulos quaisquer, eles têm dois ângulos congruentes entre si, saca só, congruente é igual na geometria, tá, galera? Olha só, vou pegar outra cor aqui, ó, esse ângulo, opa, olha só, esse ângulo aqui é igual a esse, tá? E esse ângulo aqui é igual a esse. Então, como eles têm dois ângulos congruentes entre si aí, então eles necessariamente são semelhantes, tá? Então, eu já sei que eu posso aplicar minha semelhança. E daí, claro, por eu aplicar a semelhança, eu só tenho que pegar a razão entre os lados homólogos, né? Aqui no caso, pessoal, olha só, eu vou dar uma ideia para vocês, que na maioria dos exercícios vai ajudar muito vocês, tá? Sempre, caso aqui, ó, vejam que o meu triângulo vermelho está desse lado e aqui o vermelho está desse lado, tá oposto, né? Sempre busquem redesenhar um dos triângulos de modo a deixá-los na mesma posição. Ou seja, esse ângulo vermelho aqui, se eu for redesenhar, eu tenho que trazer ele aqui para baixo, né? Deixar ele aqui desse ladinho, para que eu consiga identificar de maneira mais simples os lados homólogos, para eu não errar na hora de montar a minha proporçãozinha que se dá em função da semelhança, tá bom? Fazendo isso aqui, galera, olha só. Aqui daí eu já tenho os dois triângulos desenhados certinhos, né? Veja que aqui continua, né? O lado vermelho aqui daí desculpem, o ângulo vermelho está se opondo ao lado D, né? Ó, o ângulo vermelho está se opondo ao lado D, e o ângulo verde aqui, ó, se liga aqui, ó. Olha só, deixa eu voltar aqui. O ângulo verde está se opondo ao lado C, né? Então, aqui a mesma coisa. Beleza, só que agora qual que é a diferença? Qual que é o lance? Agora os meus lados homólogos, eles estão na mesma posição aqui, ó. Fica mais fácil... Falhou a voz. Fica mais fácil de eu aplicar a minha semelhança, tá bom? Então, olha só. A está para C, aqui no caso, ó. A está para C, assim como o meu B está para D, beleza? B está para D, certo? Daí eu multiplico em X lá, dependendo de quem for a minha incógnita, né? Daí eu vou achar um valor aí que depende do problema, beleza, pessoal? Essa aqui daí é a ideia, tá? Legal, mas nós temos outros casos de semelhança, saca só, passei aqui a telinha, a gente tem um caso de semelhança que se chama lado-ângulo-lado, que a gente simboliza aí por L a L, tá? Qual que é a ideia aqui desse bagulho, professor? A ideia aqui é muito simples. Eu sei que se dois triângulos quaisquer, eles tiverem aí, ó, dois lados aqui proporcionais entre si, olha só, o 5 é proporcional aqui ao 15, tá? E o 2 aqui é proporcional ao 6. Como assim, professor? Como é que você está vendo isso?
Saca só, galera, do 5 para chegar no 15, eu estou multiplicando por 3, certo? E do 2 para chegar no 6, eu também estou multiplicando por 3. Ou seja, como eu tenho o mesmo fator de proporção aí, que pode ser multiplicar ou dividir por um mesmo número, certo? Então eu digo que esses lados são proporcionais. E além disso, se eu tiver esses dois lados proporcionais aqui entre si, e entre eles eu tiver um ângulo congruente, ó, 110 graus aqui, 110 graus lá, então eu sei que necessariamente esses triângulos são semelhantes pelo caso LAL, ou seja, pelo caso, pelo caso lado, ângulo, lado, beleza, pessoal? Então, retornando aqui, né? Se eu tenho aí em dois triângulos quaisquer, dois lados que são proporcionais entre si, e entre esses dois lados eu tenho aí um ângulo congruente, então eu sei que esses triângulos aqui, eles são necessariamente semelhantes. Maravilha, pessoal, beleza? Certo? Ótimo. Vamos ver aqui agora o último caso de semelhança, que é o caso lado, 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 tá? O que diz esse caso aqui, pessoal? Se eu tenho triângulos quaisquer que têm entre si três lados que são proporcionais entre si, então necessariamente esses triângulos aqui, eles são semelhantes, tá? Lembre-se aí que da nossa definição de semelhança, os triângulos eles têm que ter lados proporcionais e ângulos internos congruentes. No entanto, se ele tem três lados proporcionais, pessoal, olha só, que são esses aqui, eu já vou mostrar para vocês, tá? Se eles têm três lados proporcionais entre si, eu nem preciso saber os ângulos, eu já sei logo de cara que eles são, sim, semelhantes. E, portanto, obviamente, eles têm os ângulos internos congruentes, tá? Professor, como é que você sabe que os lados são proporcionais aí? Saca só, do 5 para chegar no 20, eu estou multiplicando por 4, certo? Do 11 para chegar no 44, eu também estou multiplicando por 4. E do 7 para chegar no 28, eu também estou multiplicando por 4. Ou seja, todos os meus lados aí são proporcionais entre si, né? Os lados homólogos são proporcionais entre si. Portanto, esses triângulos aqui, eles são, sim, semelhantes. Beleza, galera? Certo? Legal. Pessoal, essa daqui daí então era a teoria, tá? Já estava pulando ali para o exercício, agora sim, bora para o exercício tendo visto toda a teoria, tá? Conforme eu disse, galera, de longe, o caso que a gente mais vai utilizar aí para estar aplicando a semelhança é o caso AA, tá? Se o triângulo aí, ou se os triângulos tiverem dois ângulos congruentes, eu já sei que eles são semelhantes e, portanto, eu posso aplicar a semelhança conforme nós vimos lá no comecinho da aula. Maravilha? Então, bora lá fazer um exercicinho, pessoal. Esse exercício aqui, ó, esse probleminha, foi o problema de número... não foi o problema de número 5, foi? Foi sim, foi o problema de número 5, tá? Tá aqui 5 porque foi o 5, que caiu aí no concurso do Curso Técnico de Petróleo e Gás da UFPR, prova para ingresso 2019, tá? Olha só. Num momento do dia, um jovem de 1,50 m projeta uma sombra de 30 centímetros e, ao seu lado, um poste projeta uma sombra de 1 metro. Mais tarde, a sombra do poste aumentou 50 centímetros. Neste momento, a sombra da criança passará a medir. Temos aqui, daí, então, 5 alternativas, pessoal. Claro que somente uma delas está correta. Convido agora, sua vez, tá? Pausa o vídeo, tenta resolver esse problema e, na sequência, aí eu trago a resolução, a interpretação e a resposta pra gente, beleza? Manda ver! E aí, deu certo? Galera, a primeira dicasinha que eu quero dar para vocês aqui é a seguinte, ó. Sempre que a gente tem problemas de matemática, claro, né? Envolvendo aí sombra ou alguma coisa desse tipo, uma pessoa do lado de um poste projeta uma sombra, esse tipo de problema, de duas uma, tá, galera? Ou ele vai envolver aí trigonometria, tá? Caso o problema dê algum ângulo, ou ele vai estar envolvendo semelhança de triângulos. Então isso pode ajudar vocês aí na interpretação e já buscar como resolver ele, beleza? Então vamos lá, vamos analisar aqui esse problema, tá, pessoal? Primeira coisa que vocês devem observar aqui é que é um problema de geometria e o problema ele não nos deu nenhum esquema, nenhum desenho. Então é bom a gente fazer, saca só. Bom, eu vou desenhar aqui daí um triângulozinho, tá bom, galera? Que vai representar aqui... Bom, primeiro eu vou desenhar o jovem, né, claro. Olha só, o jovenzinho aqui, tá bom? Beleza? Aí veja, esse jovem aqui ele tem uma altura, certo? Que é de 1,5 metros, ó, vou colocar aqui, tá? E daí ele projeta uma sombra. Galera, imaginem que a sombra ela vai estar aqui, ó. Bom, eu vou colocar a sombra aqui só pra gente fechar um triângulo, tá? Ele vai ter uma sombra aqui, e essa sombra aqui, pessoal, ela mede 30 centímetros, tá? E qual que é a grande sacada aqui agora, pessoal? Se liga, se liga. Essa sombra aqui, galera, projetada por esse jovem, ela é projetada porque vem os raios de sol de algum lugar, né, de muito longe, e o que que acontece? Elas vão chegar aqui no jovem, certo? Uma boa parte dos raios de luz, eles vão parar aqui, ó, e só vão passar alguns raiozinhos de luz aqui, ó, pessoal, que vão estar em cima da cabeça do jovenzinho aqui, ó. E isso aqui vai fechar um triângulo pra gente, certo? E isso aqui, ó, que tá no chão vai ser a sombra do jovem, beleza? E notem que aqui daí, ó, eu vou ter um triângulo retângulo aqui, né? O ângulo formado entre o jovem e o chão
é aqui de 90 graus, certo? E daí eu vou ter esse ângulozinho aqui que eu vou representar em amarelo, tá bom? E vejam, galera, que vai acontecer a mesma coisa com o poste, saca só, saca só. Vou ter um poste aqui, né, deixa eu colocar aqui mais para baixo. Olha só, pessoal, vou ter um poste aqui, né, que muito provavelmente é maior do que o garoto, isso é bastante intuitivo pra gente, até mesmo porque a sombra é maior, né, não precisa ser tão grande também. Ó, vou ter aqui daí o poste, tá? E daí, pessoal, vou ter aqui o chão, certo? E da mesma forma aqui, esse poste aqui ele vai formar uma sombra por causa dos raios de luz que vem lá e tal. E como isso está acontecendo no mesmo momento, ó, num momento do dia, ou seja, no mesmo momento, a gente sabe que esse ângulo que forma aqui embaixo, ó, galera, saca só, esse ângulo aqui que é formado aqui embaixo, ó, esse ângulo aqui, ele é o mesmo ângulo que é formado aqui, ó. Ou seja, pessoal, se liga aqui, ó. Além disso, né, claro, deixa eu fazer mais um comentário aqui, ó. Eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, e vejam que como eu tenho aqui, ó, galera, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus aqui. Dois ângulos congruentes, aí eu tenho esse ângulo amarelinho aqui e esse ângulo amarelinho aqui. Eu nem sei quanto é, mas eles com certeza são congruentes, conforme a gente já viu, né? Então, se tratando aí de dois triângulos que têm dois ângulos iguais entre si, congruentes, a gente tem um caso de semelhança AA. Ou seja, são triângulos semelhantes e, em função disso, eu posso aplicar a nossa proporção já vista em semelhança. Maravilha, galera! Então vamos ver aqui, ó, como é que vai ficar esse bagulho aqui. Bom, a altura do poste eu não sei, né? Vou chamar de H, que é o que eu quero descobrir por primeiro. E a sombra do poste, pessoal, o problema falou ali, né? Ó, a sombra do poste que está aqui no chão é de 1 metro, tá? Vou colocar aqui 1 metro. E aqui daí eu posso aplicar aí a minha proporçãozinha, né? Vou dizer que esse valor está para esse, assim como esse está para esse. Professor, eu não quero fazer assim, eu quero dizer que esse está para esse e esse está para esse. Não tem problema, tá, galera? É só você ser coerente aí, tá? Se eu pegar primeiro lado daqui, tem que pegar esse aqui embaixo daí e assim por diante. Maravilha? Então bora lá, pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, se liga, é deixar todo mundo na mesma unidade, né? Porque isso aqui tem centímetro, isso aqui tem metro, etc, né? Eu vou transformar tudo para centímetro porque as minhas alternativas aqui estão em centímetro, tá bom? Então, olha só lembrando aí, né, pessoal? Metro, decímetro, centímetro. Eu tenho que andar 2 casinhas para a direita para transformar os bagulho aqui em centímetro, né? Então, olha só. Isso aqui daí vai ser igual a 2 casinhas para a direita vai ficar 150 centímetros. E aqui daí 1 metro, né? Vai ser igual a 100 centímetros, beleza? Legal, agora é só aplicar minha semelhança, né? Olha só. 150 está para H. Então, vou colocar aqui, ó. 150 está para H, assim como 30 centímetros está para 100. Muito legal. 30 está para 100. Beleza? Antes de fazer aqui a minha multiplicação em x, já vou fazer simplificações. Ó, o 0 com o 0 dá para cortar, certo? E agora eu multiplico em cruz, conforme nós já sabemos, né, galera? Olha só. 3 vezes h, vou ter aqui, né? Vamos lá. 3h vai ser igual a 150 vezes 10, tá bom? 150 vezes 10 desse lado, né? Professor, por que você não colocou 1.500? Porque eu vou simplificar primeiro, tá, pessoal? Sempre deixem para fazer as continhas no final, caso seja necessário, tá? Então, olha só. Agora eu vou passar o 3 dividindo. H vai ser igual a 150 vezes 10 dividido por 3. Simplifico 150 com 3 aqui, galera, vai ficar 50 aqui em cima, né? E daí, fazendo 50 vezes 10, isso aqui vai dar 500. Ou seja, a altura do meu poste é 500 centímetros, tá bom, pessoal? Já vou colocar aqui, ó, 500 centímetros. Maravilha? Beleza, pessoal? De boa, né? Acabou o problema? Não. O problema pediu a altura, o problema pediu o tamanho da sombra da criança, né, do jovem aqui, certo? O tamanho da sombra da criança mais tarde, né? Nesse momento mais tarde aqui. Mas daí vejam, ele me deu mais uma dica aqui, né? Ele falou que a sombra do poste aumentou em 50 centímetros. Ou seja, agora eu vou ter a altura da criança, vou ter a altura do poste e vou ter a sombra do poste. Só preciso achar a sombra da criança, é muito simples, vou aplicar uma outra semelhança daí. Beleza, galera? Então, outra semelhança, vou passar aqui daí, pessoal. Eu tive que duplicar a telinha porque não sobrou nenhuma tela aqui no final, tá? Mas é só pra gente usar aqui, tá bom? Então, bora lá, olha só. Outra semelhança aqui, só que agora um pouquinho mais tarde, né? Outro triângulozinho aqui. O garotinho mede 150 centímetros, conforme nós já vimos. A sombra dele que está aqui, eu não sei, vai ser o x, né? Aí deixa eu fechar aqui daí o triângulo, né? Que vai ser formado mais tarde, ele vai estar um pouquinho mais inclinado aqui, esses raios de sol. Tá bom, pessoal? Certo? Legal. Agora o triângulozão do poste, né? Deixa eu até trazer um pouquinho mais para baixo, aqui senão não vai caber, certo? Triângulozão do poste aqui, o poste é maior, claro, né? Aqui daí eu vou ter esse triângulo aqui. Vejam que não precisa ser nada perfeito, né, pessoal? É só um esbocinho aí para você conseguir resolver o problema, tá bom? Nossa, não precisa ser tão feio também, né? Então, olha só. Continuando aqui, vamos ver aqui, ó. A altura do poste eu já sei agora que é 500 centímetros, né?
Tá passando por cima do lado mesmo, não tem problema. E aqui daí a sombra do poste, ela aumentou em 100 centímetros, ou seja, inicialmente era 100, passou a ser 150, né? Porque aumentou em 50 centímetros. Então aqui daí passou a ser 150, legal? Agora eu aplico a minha semelhança de novo, olha só como é que vai ficar o bagulho aqui, galera, vamos lá. 150 está para 500, certo? 150 está para 500, assim como x está para 150. Olha que maravilha. X está para 150. Legal, galera? Então, bora lá. Antes de fazer conta, eu vou simplificar, ó. 0 com 0 aqui. Consigo simplificar ainda o 15 com 50 que sobraram, dividindo ambos por 5, ó. 15 por 5 fica 3 e 50 por 5 fica 10. Ali daí ficou 3 décimos, agora sim eu vou multiplicar em x, ó. 3 vezes 150 e 10 vezes x, tá bom? Então, vamos lá, ó. Primeiro 10x aqui, né, para o x ficar no primeiro membro da equação, ó. Vamos lá, 10x é igual a 150 vezes 3, certo? O 10 vai passar para o outro lado dividindo, como é que vai ficar esse aqui, ó? 150 vezes 3 dividido por 10. Corta ali daí o 10 com o 10, desculpa, o 0 aqui com o 0 aqui, né, pessoal? Dividindo ambos por 10, essa aqui é a ideia de cortar zeros, né? E sobrou aqui 15 vezes 3, galera. E 15 vezes 3, obviamente, dá 45, né? 45 centímetros. Essa aqui, daí, então, é, portanto, o tamanho da sombra da criança, do jovem aqui que o problema falou, né? A alternativa correta aí pra gente, portanto, de letra D, de lindo, beleza? D de lindo, reflitam. Beleza, pessoal? Bom, galera, o que eu tinha para passar aí para vocês hoje, então, era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado bastante vocês, tá bom? E galera, quero pedir uma coisinha aí pra vocês, na parceria, na moralzinha. Se esse conteúdo te ajudou, pessoal, compartilha ele aí num grupo do WhatsApp, compartilha ele com o seu amigo do cursinho, seu amigo do colégio, o grupo do colégio, seja lá onde for. Se ele foi útil pra você, certamente pode ser útil pro seu amigo ou para outras pessoas também, beleza? Bom, pessoal, então por hoje era isso. Espero ter ajudado vocês. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Um grande abraço e até lá!